Graças a Deus. Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma para Jesus com alegria? Meus irmãos, sou grato ao Senhor pela oportunidade que o nosso Deus concede de nós estarmos aqui nessa noite para prestarmos um culto ao nosso Deus, um culto racional, e sermos gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Louvo a Deus pela vida de todos os meus irmãos, que Deus, o Senhor, possa abençoá-los de uma forma gloriosa, de uma forma especial. Lembrando que hoje é o terceiro dia da campanha das 7 cartas à Igreja da Ásia Menor, e hoje nós estamos no terceiro dia, onde estaremos falando acerca da carta à Igreja de Pérgamo, ou falando acerca da Igreja de Pérgamo. Peço aos irmãos, todos que puderem se põem de pé, vamos abrir as nossas Bíblias na terceira carta à Igreja de Pérgamos, que está no livro do Apocalipse, capítulo 2, versos de número 12. Veja se alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos possamos ler a palavra do Eterno. Apocalipse é o último livro da Bíblia, não tem como errar. Apocalipse, capítulos de número 2, versos de número 12. Graças a Deus. Todos acharam? Digo amém. Então, vamos ler a partir do verso 12, estarei lendo, os meus irmãos acompanham a leitura com os olhos. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrinas dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Meus irmãos, podeis assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço, por favor, toda a tua atenção à palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que o nosso Deus tem uma mensagem para nós. Igreja, na sequência aqui das cartas endereçadas a cada igreja, como eu falei aos irmãos, que no nosso convite que nós fazemos da campanha, Deus abençoe, presbítero, o tema da nossa campanha, está lá um mapa das igrejas da Ásia, e como os irmãos observaram, como nós falamos no princípio, começa primeiro pela igreja de Éfeso, depois vai para a igreja de Esmirna, aí chega lá no topo, que é a igreja de Pérgamo. E por isso o nome da igreja de Pérgamo, ou seja, o nome Pérgamo significa alto ou elevado.
né? Talvez porque ela seja a última lá em cima. E depois, então, quando chega em Pérgamo, começa a descer de novo as outras 4 igrejas, né? Começa a vir descendo, né? Quem vê no mapa vai entender direito a situação que nós estamos dizendo. E veja que quando fala da igreja de Pérgamo, aqui a palavra do Senhor mostra Jesus, né? Ele dando a introdução, né? Dizendo que ele apresenta, né, a igreja de Pérgamo o regente ali da igreja, o responsável, o pastor, o anjo da igreja, e ele dizendo que ele, né, o Senhor Jesus, é aquele que tem, né, a espada aguda de 2 fios, né, a espada que corta dos 2 lados, tanto na carne quanto no espírito. E veja que quando chega, depois nós vamos falar acerca da espada, né, deixar para depois, que no verso de número 16 também vai falar acerca, eu quero deixar um tempo para a gente falar acerca desse significado. Mas aqui o versículo de número 3, o Senhor, ele começa, né, dizendo para a igreja, por intermédio do seu anjo, né, que ele conhece ali as obras, né, dos irmãos de Pérgamo, da igreja de Pérgamo, e também o Senhor sabe aonde eles habitam, onde eles moram. E veja aqui, meus irmãos, que o Senhor, né, vai aqui mostrar para nós, revelar os pormenores, que isso chama a atenção. Hoje eu passei o dia, né, meditando na palavra, pesquisando assim várias coisas para a gente estar apresentando aos irmãos acerca dessa passagem. E veja que é interessante que muitas das vezes, eu aqui lendo esse versículo de número 13, e meditando às vezes o lugar que a gente mora, as pessoas que estão à nossa direita, à nossa esquerda, diante ou atrás da nossa casa, e a gente às vezes questiona, né, às vezes a bagunça, as pessoas não respeitam, né, que cada um vive a sua vida e cada um anda do jeito que quer. E veja que eu já reclamei muito, né, acerca de moradia, de vizinho, né, às vezes eu sou muito crítico, e veja que aqui o próprio Jesus, no verso 13, ele vai mostrar para nós que a igreja de Pérgamo, né, estava ali na região de Pérgamo. O Pérgamo tem o nome por causa de pergaminho, né, que era onde fazia as escritas de primeiro, né, onde se escrevia, né, naquele como fosse um pelo de animal, né, Pérgamo de pergaminho. E eles foram aqueles que deram início, né, segundo o relato, diz que havia mais de 200 milhões, né, de pergaminhos, né, que na verdade eles produziam isso, né, era forte na produção de pergaminhos, que não tinha papel, então eles escreviam nesses materiais trabalhados. E veja que em meio ali havia também o templo, né, havia ali outras unidades do templo de Diana, que nós pregamos no primeiro dia da campanha, falando sobre Efésios, né, Diana de Efésios. E também aqui na igreja de Pérgamo havia também uma unidade, uma filial, né, da igreja de Pérgamo, né? Aliás, da igreja de Diana, do templo de Diana. Então, em meio a tudo isso, havia também algo que é muito, que a gente tem que falar. Havia ali também os templos, né, dos imperadores, inclusive nessa época aqui, né, o grande César, Augusto César, né, que comandava, que dominava tudo e que as pessoas precisavam prestar culto, reverenciar a ele. E veja que aonde o povo da igreja de Pérgamo habitava, diz aqui a palavra de Deus, é onde está o trono de Satanás. Então, por isso que eu disse no princípio que a gente reclama do lugar que a gente mora. Mas veja aqui que a igreja de Pérgamo, ela habitava, os irmãos da igreja de Pérgamo morava onde estava o trono de Satanás. Por que isso é fundamental, a gente fala dessa maneira? Porque o trono de Satanás, né, simboliza o trono, é onde ele está assentado, é onde está ele ali com seu poder, é onde ali ele dita as ordens, não é onde ele apenas passeia, aonde ele olha, ou enfim, não, é onde ele está assentado, é onde ele dita a regra. Louvado seja o nome do Senhor, onde ele dá o poder, aonde ele manda fazer, executar, e a obra, aquilo que ele manda tem que ser feito. Então a igreja de Pérgamo estava ao redor, em meio ao trono de Satanás. E deixa eu perguntar, é fácil habitar, morar
aonde está o trono de Satanás? Certamente não. Certamente é muito difícil, é restrito, e as pessoas não podem, dependendo, né, no caso aqui Satanás, aquele que serve a Deus, jamais poderia exercer sua fé, jamais poderia falar de Jesus, jamais poderia pregar, adorar. Se fosse crente, teria que ser crente oculto, escondido, né? Não poderia se manifestar. Mas o versículo 13, na sua parte, na sequência, na parte B, aonde diz que é onde está o trono de Satanás, e o Senhor diz: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Então, veja que o Senhor está elogiando a igreja de Pérgamo, porque a igreja de Pérgamo, ela guardava o nome do Senhor e ela não negava a fé em Cristo. A Bíblia está mostrando que a igreja de Pérgamo, ela preferia ser perseguida, ela preferia ser apedrejada, ela preferia ser decapitado do que negar a fé em Jesus. Então, isso aqui é uma observação muito grande, né, que o Senhor está fazendo para a igreja de Pérgamo. E ainda ele diz: ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Meus irmãos, eu estava procurando aqui alguma coisa acerca de Antipas. Não se tem muita coisa a falar acerca de Antipas, né? Existe apenas um relato, né, do ano 300, 400 mais ou menos, né? Só que está no grego, ainda não foi traduzido e também não tem para acesso ainda para a gente, mas é um documento muito antigo, aonde mostra para nós que esse Antipas, né, pela sua fé, ele era tido ali como um bispo da igreja de Pérgamo. E esse Antipas, né, para questão de curiosidade que eu queria falar para os irmãos, ele aqui, né, foi como ele sendo bispo da igreja, sendo representante da igreja, ele não negou a fé dele, ele morreu como um mártir. E de que maneira? Como que ele morreu? Né, ele foi perseguido, ele foi preso, e segundo relata as escrituras do tempo antigo, dos primeiros séculos depois de Cristo, ele foi colocado dentro de um touro, presta bem atenção, ele foi colocado dentro de um touro, né, de bronze, de metal, e ali foi lacrado, foi fechado, e foi colocado ali fogo embaixo daquele touro, e ele foi cozido vivo, né, no forno, foi assado vivo, dentro daquele forno trancado, sem ter como sair, sem poder fazer nada. E ele foi então morto dessa maneira. Assim relata a história de Antipas, né, que o Senhor declara aqui que ele era uma fiel testemunha, o qual foi morto entre a igreja de Pérgamo, onde Satanás ele habita, né, onde ele habitava, onde ele habita, está dizendo aqui a palavra de Deus. Então, mesmo em meio à perseguição, a princípio aqui nós vemos para nós, né, a Bíblia mostra para nós que a perseguição que a igreja de Pérgamo ela passava, aonde a igreja de Pérgamo habitava, os irmãos tinham de tudo para olhar para o céu ou ir para um lugar distante, ou para os montes, né, porque ela estava num lugar elevado. Eles poderiam dizer: Senhor, tu está vendo, está aqui o trono de Satanás, está aqui onde Satanás habita, onde começa a perseguição. E se nós falar no teu nome, se nós adorarmos o que nós fizermos a ti, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser mortos. Então o Senhor nos poupa ou destrói, porque nós não vamos poder te servir, senão nós vamos morrer. Meus irmãos, eu olho para a palavra de Deus, eu acredito, pelo que a Bíblia mostra para nós, que a gente vê, por exemplo, os evangelhos, o que a gente já leu da história dos mártires, enfim. Eu acredito que o maior prazer de um crente é entregar a sua vida por amor ao reino dos céus. Ele não resistir, ele não fugir, mas ele dizer: eu estou aqui para morrer como o meu mestre morreu. Ele deu a vida por mim, eu estou aqui para dar minha vida por ele. Se for possível, eu dou a minha vida, eu estou aqui, faço o que tiver que fazer. Eu imagino que Antipas entregou a sua vida como
Jesus entregou por nós. Ele não negou, ele falou: estou aqui e cumpra a vontade de vocês. E muitos de nós, presta bem atenção que eu vou dizer, muitos de nós seguimos a Jesus, fizemos voto, fizemos juramento, batizamos, tomamos ceia, pregamos e etc., mas quando fala alguma coisa de perseguição ou alguma coisa de morrer, a gente salta longe. Ninguém quer saber de ser perseguido e ninguém quer saber de dar sua vida a Cristo. Mas a Bíblia aqui mostra que Antipas ele não olhou para isso, ele entregou a sua vida. O apóstolo Paulo dizia que ele não tinha a sua vida por preciosa. Ele não tinha amor pela sua vida, desde que ele cumprisse e fizesse toda a ordenança de Jesus aqui na terra. Tudo aquilo que Jesus mandou ele fazer, ele fazia. Então, se fosse para ele morrer, amém. Se fosse para ele viver, amém. Ele apenas queria cumprir o mandamento do Senhor. E essa palavra, nós que somos imitadores de Paulo, como Paulo é imitador de Cristo, ela precisa ser cumprida na nossa vida. Por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque hoje, desculpa da expressão, né, não é o nosso caso, mas hoje, no nosso dia, o que mais tem de crente covarde não está escrito na face da terra. É pessoas que distanciam da casa de Deus, da presença de Deus, por qualquer coisa, por qualquer coisinha, qualquer estalo, está se distanciando. Falta do quê? De nós lermos a Bíblia, de nós aprendermos a palavra de Deus. A Bíblia fala: o que nos separará do amor de Cristo? Paulo deixou escrito isso para nós. O que pode nos separar? Mas o verso de número 14, a Bíblia mostra para nós que o Senhor continua dizendo que mais algumas poucas coisas tenho contra ti. Então aqui Deus vai falar algo que ele tem contra a igreja de Pérgamo. Deus está elogiando, como eu disse aos irmãos no culto passado, que teve apenas 2 igrejas que o Senhor ele não fez alguma observação, alguma crítica, né, que foi, no caso, a igreja de Esmirna e também a igreja, né, que nós vamos falar aqui um pouquinho mais adiante, que no caso é a igreja de Filadélfia, verdade, a 6ª carta. Então, os demais, o Senhor fez observação. Então vamos ver qual foi a crítica que o Senhor fez à igreja de Pérgamo, que chama a nossa atenção. Observa, verso de número 14, mas algumas poucas coisas, né? Não é algo tão relevante, mas é a observação. Algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Eu quero fazer menção do verso 14 e 15. Tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. E o que Balaão ensinava? O qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Pronto. Só é o versículo 14 e 15 para nossa meditação. As 2 observações que Jesus faz para a igreja de Pérgamo. 2 observações. E essa observação fala aqui que são doutrinas. E doutrinas nós entendemos por ensinamentos. Então, o primeiro, havia dentro da igreja a doutrina de Balaão. E também havia a doutrina dos nicolaítas. E também a doutrina de Cristo. Puxa vida, que bagunça, hein? Já pensou? 3 tipos de ensinamento. Devia ter aqueles que pregavam acerca de Balaão, aqueles que pregavam acerca dos nicolaítas e aquele que pregava acerca de Cristo. Ou de repente nem se pregava acerca de Cristo, porque todavia, suponho eu que Antipas já havia morrido, que era o governante, o líder da igreja, o pastor da igreja. Então ficou um caminho fácil, ficou um campo fértil para ser semeado a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Aí nós lemos a doutrina de Balaão,
lá no capítulo 25, até o 31 de Números, a Bíblia vai mostrar para nós, né, os pormenores, lá, né, de uma forma bem ampla, toda a história de Balaão, de Balaque, enfim. E dos nicolaítas não se há pormenores, não tem alguma coisa que a gente possa procurar na Bíblia com conteúdo farto, como nós vemos o de Balaão. Mas, todavia, a Bíblia está mostrando para nós os que seguem a doutrina de Balaão. E, meus irmãos, o que vem a ser a doutrina de Balaão? Porque quando a gente fala doutrina, quando as pessoas falam ensinamento de homem, então é coisas que os homens praticam, ou que a pessoa pratica e passa aquele ensinamento, aquela vivência dele para outros, para que os outros andem como ele. Então, qual era a doutrina de Balaão? Porque Balaão, segundo o que se diz, Balaão era um profeta, Balaão era um homem de Deus, Balaão era um homem que a palavra de Deus estava na boca dele. Primeiro Deus falava no céu e ele na terra. Então Balaão tinha uma doutrina. E qual que era a doutrina de Balaão? Era a doutrina de Deus? Veja bem que eu fui procurar saber acerca da situação e veja qual era a situação, né? Como eu falei, de 25 a 31, lá de Números, está mostrando o relato de Balaão, onde Balaão, né, resumindo, ele não conseguiu, né, os irmãos que já leram, que está fazendo a leitura da Bíblia, leram lá em Números e viu que Balaão tentou de todas as formas, de várias vezes, né, fez ali vários altares, né, oferecendo animais aqui, animais ali, lá, aqui, e ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque o Senhor falou pela boca dele que tu não tornará maldito aquilo que eu, Deus, tenho tornado bendito. Então Balaão, ele tentou amaldiçoar, mas o Senhor falou: não, aquele povo é bendito e tu não tornarás eles malditos. Então quer dizer que a maldição de Balaão não teve poder sobre Israel. Então veja bem que ele não conseguiu amaldiçoar, só que ele queria um prêmio. Lógico, Balaão não ia trabalhar de graça. Ele não viajou tanto tempo. Ele não foi exortado pelo anjo do céu, não foi jurado de morte pelo anjo de Deus, com a espada desembainhada. Ele não viajou tantos quilômetros, tantos dias em vão. Ele queria alguma coisa. Ele precisava dar algum sinal que ele tinha poder e que o rei ia ter algum benefício com a sua orientação. Então, observa, amados e queridos irmãos, que Balaão, ele aconselhou o rei Balaque a atrair os israelitas à idolatria e à imoralidade sexual através de mulheres moabitas e, por intermédio disso, ao sacrifício pagãos. De que forma ele conseguiu fazer isso? Ele instruiu Balaque, que Balaque enviasse mulheres, olha, veja bem a situação. Balaque escolhesse mulheres lindas, bonitas, formosas, sensuais, atraentes, enviasse essas mulheres lá, aonde estivesse o acampamento do povo de Israel, para que elas, chegando lá com toda aquela beleza, aquela sensualidade, elas cobiçassem os homens, persuadissem eles. Certamente, lógico, imagina a situação que estavam aqueles homens, eles iam querer um relacionamento íntimo com elas. Ela disse: tudo bem, só que primeiro vocês terão que adorar o nosso Deus, vocês terão que oferecer sacrifício ao nosso Deus. Automaticamente, lógico, vamos fazer, depois a gente pede perdão para Deus, está tudo bem, ou talvez nem preocupava com isso. Então eles lá sentaram a madeira, fizeram tudo como tinha que ser feito, e daqui a pouco a ira de Deus foi manifesta, e mais de 25 mil homens foram mortos, porque se relacionaram com as moabitas e
ofereceram sacrifício aos seus deuses. Então, igreja, de certa forma, essa foi uma doutrina, foi um ensinamento de Balaão a Balaque que deu certo. Eles queriam ver a ira de Deus se manifesta sobre o povo de Israel. Não, ele queria ver que todos fossem mortos, mas foi uma pequena parte, mas já é alguma coisa, já foi algo que deu certo. Então, quer dizer, Balaque teria ali munição para de outras formas, de outras maneiras, em outros tempos, trabalhar da mesma forma, para que Deus fosse destruindo o povo de Israel pelas bordas, por causa da idolatria, por causa do sacrifício e por causa do relacionamento com as mulheres moabitas. Quando a Bíblia fala sobre o jugo desigual, aqui está um exemplo muito claro dessa situação. O Senhor Deus, ele proíbe, a Bíblia proíbe um jugo desigual. Então, quem é crente vai conviver com crente, vai namorar com crente, vai casar com crente, vai viver com crente. A Bíblia não permite um crente se relacionar com alguém que não é crente, porque aquele que não é crente, a influência dele do mundo será muito forte e tirará aquela pessoa de dentro da igreja e a levará para o mundo. Isso, se nós lemos a Bíblia, aonde a gente lê, nós vamos ver dessa maneira. E tem gente que diz, não, vai que Deus salva, vai que Deus liberta, porque ela é muito linda, porque ele é muito lindo, dentro da igreja não tem ninguém, eu estou aqui já estou passando da meia-noite e não aparece ninguém. A pressa é inimiga da perfeição. Você tem pressa? Ore mais. Você tem pressa? Jejue mais. Se não tem pressa, fique em paz, continue orando, confiando em Deus. Não passe o pé diante da mão ou vice-versa. Espere no tempo de Deus, porque senão amanhã a surpresa vai fazer você chorar lágrima de sangue. Segunda coisa, em Apocalipse 2,14, Jesus, aqui nós acabamos de ler, Jesus diz que em Pérgamo havia quem seguia essa doutrina. Então quer dizer que dentro da igreja tinha pessoas que era influenciada, certamente pelo pregador, para agir dessa forma. Ou pessoas de fora que agiam para poder pescar pessoas dentro da igreja. Porque certamente a vontade de Satanás que ocupava o trono em Pérgamo era que a igreja fosse dissolvida, é que a igreja fosse fechada, é que as portas da igreja fossem fechadas, a igreja fosse destruída. Essa é a vontade de Satanás até o dia de hoje. Então, do que ele pudesse trabalhar, agir, certamente ele agir, ia usar os seus adeptos. E na igreja de Pérgamo havia gente que participava, que agia dessa maneira. Veja bem, primeiro, um exemplo. Pessoas que iriam participar dos sacrifícios pagãos, comer alimentos oferecidos a ídolos, como se fosse algo neutro ou como se fosse algo cultural. Por exemplo, você vai morar em uma cidade, você vai para algum lugar distante, você não conhece o lugar, e você vai morar lá, você é crente, e de repente, do nada, começa a ter uma festa, começa à meia-noite ou de madrugada, e tem um ritual, fogo, pessoas dançando aquela coisa, e quando é pela manhã ou de madrugada, alguém bate na tua porta, levando para você bolo, levando para você ali carne ou etc. Pode comer, participa, que isso aqui é da nossa cultura, não sei o quê, e você ali, meu Deus, que povo abençoado, que coisa boa, e você, manda fogo, come o bolo, participa da carne, e se brincar, daqui a pouco está lá pulando, lá batendo com a mão na boca, brincando de índio, junto com o povo. Ou seja, as pessoas, na sua cultura, estão adorando fogo, ou estão adorando Satanás, alguma entidade, alguma divindade, algo oferecido a eles, e você vai comer, vai beber algo que é oferecido aos demônios. Assim estava fazendo pessoas da igreja de Pérgamo. Então o Senhor exorta, o Senhor chama atenção para que eles não viessem fazer dessa maneira. Outra coisa, entrar
em compromissos. Quais tipos de compromisso? Compromissos morais, compromissos sexuais com o mundo pagão, seduzido por pressões sociais, prazeres, ligações afetivas fora do modelo de santidade que Deus exige de quem é crente. Se nós olhar para essa situação aqui, esses modelos afetivos, o tipo de comportamento, de sensualidade, de relacionamento que está se tendo hoje, não só no mundo, mas dentro da igreja, é algo que também está seguindo a doutrina de Balaão até os nossos dias. Veja como que uma doutrina, ela tem poder, como ela muda de cor, como ela muda de nome, como que ela muda de país, como que ela muda de pessoas, mas ela continua ali, soltando a sua essência, soltando o seu veneno e destruindo as pessoas de uma forma direta ou indireta. Então nós precisamos estar atento a isso, para que nós não venhamos estar dentro da igreja servindo a Deus e servindo a Satanás. Nós temos que ter cuidado disso. Ah não, pastor, lá perto da minha casa está tendo uma festinha lá de Cosme e Damião, né? Está fazendo isso, está fazendo aquilo, não tem problema, porque daí leva lá o docinho para as crianças, faz isso, faz aquilo. É oferecido a alguma entidade, é oferecido. O teu filho pode ficar doente, você pode ficar doente, porque aquilo é uma oferenda ao inimigo. Então você precisa vigiar o que você vai pôr na tua casa, o que você vai comer, o que teu filho vai comer. Porque você pode estar adorando algum demônio por aquilo que você está recebendo. Então a gente precisa vigiar acerca dessa situação. Outra coisa, em tempos ou em termos modernos, a doutrina de Balaão, no caso, é uma teologia, como se diz, a teologia da acomodação. Tem vários ramos de teologia. Aqui fala acerca da teologia de acomodação, que pode se misturar o culto ao Senhor Jesus Cristo com o culto ao mundo, desde que se continue, entre aspas, cristão. Eu posso estar na igreja servindo a Deus, eu posso estar ali numa festa de carnaval, eu posso estar ali numa festa de pecuária, eu posso estar ali numa festa da abadia, eu posso estar ali numa festa da Trindade, não tem problema. Eu sou crente, eu estou aqui só para distrair, para entretenimento, estou aqui para ver se eu compro alguma coisa barata ou mais em conta. A gente esquece que nós somos crentes, e crente em todo lugar que ele vai, ele é crente. Crente não tira férias, crente não aposenta a Bíblia. Ele pode estar sem suas ferramentas, mas a palavra está aqui na cabeça dele, está no coração dele. Aonde ele vai, ele é crente. Quando o apóstolo Paulo estava em meio aos gregos, cheio de altares às divindades, cada altar a um Deus, e Paulo olhando como aqueles homens eram devotos, a fé daqueles homens, e Paulo olhou, tentou um jeito, peraí, eu preciso falar de Jesus, eu preciso arrumar uma brecha. E Paulo coça a cabeça daqui e dali, olha, arruma um jeito, procura uma forma, de repente ele vê ali um altar vazio, não havia nem um nicho, não havia nenhuma estatuazinha, não havia nenhum rolo de pergaminho, não havia nenhuma Bíblia, nada ali. Enquanto ele olha para os outros lados, cheio de ídolo, oferendas e etc., e ali vazio, só havia uma escrita que dizia: ao Deus desconhecido. Esse era o tema da pregação que Paulo precisava. Era o tema para ele abrir uma porta grande, para pregar a palavra de Deus e para convencer aquele povo que Jesus Cristo é o caminho,
que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o libertador, que Jesus Cristo mudaria a vida deles, a família deles. Então Paulo seguiu por esse caminho. Paulo estava ali não para passear, não para procurar o que não perdeu. E quantas das vezes nós agimos como crente secreto, estamos no meio de tudo, de todos, temos oportunidade para falar de Jesus, fechamos a nossa boca. Tem horas que a gente combina ou concorda até com uma heresia. Ah, não é verdade, você tem razão, porque a gente tem vergonha de combater, de falar de Jesus. E estamos ali no meio das pessoas. E se Jesus voltar, mandar um raio ali para destruir todo aquele povo, e você estiver lá no meio, e você é encontrado e achado por Deus como alguém que tinha que defender o evangelho, está ali concordando com coisa errada. Nós precisamos vigiar. Deus não tem o culpado por inocente. Outra coisa que é interessante em termos, no caso de moderno, né, já falamos acerca disso, acerca da ganância espiritual, né, que era tido dentro da igreja de Pérgamo, ganância espiritual. O que é a ganância? A pessoa que quer ser santa demais. A ganância espiritual que era praticado na igreja de Pérgamo, no caso, era líderes ou ensinadores que buscavam e que hoje ainda buscam vantagens, buscam aprovação social ou lucro, mesmo que isso faça a igreja se corromper devagar. Mesmo que ele está vendo que a igreja amanhã vai se corromper, mas ele pensa, a igreja vai corromper, mas eu estou me dando bem. A igreja vai se corromper, mas graças a Deus eu estou ficando próspero. A igreja vai corromper, mas graças a Deus eu estou tendo o meu luxo. A igreja vai corromper, mas graças a Deus eu estou conquistando, eu estou crescendo, eu estou ficando famoso, eu estou sendo exaltado. Amados e queridos irmãos, o que mais existe hoje, o que mais tem hoje, é esse tipo de coisa. Os pastores estão pregando uma palavra, um evangelho, que não é o evangelho, é outro evangelho, como o apóstolo São Paulo falou à igreja da Galácia, entre outros. É o evangelho que não transforma, é um evangelho que não traz renúncia, é um evangelho que não traz libertação, é um evangelho, louvado seja Deus, que é 6 por meia dúzia. Você vem do mundo para dentro da igreja está igual ao mundo, você não sabe se fica na igreja ou fica no mundo, porque é a mesma coisa, não tem mudança. E evangelho não é isso. Evangelho tem que haver mudança. A Bíblia, o apóstolo São Paulo falou aos romanos que a palavra de Deus, o evangelho, ele é poder de Deus para aqueles que creem. A palavra de Deus, ela tem poder de mudar a nossa vida. Se nós estivermos numa igreja 1 mês, 6 meses, 1 ano, e nada aconteceu na nossa vida, foge desse lugar. Sai dessa igreja, porque essa igreja não tem poder de Deus, essa igreja não tem palavra de Deus. A palavra, ela muda. A palavra confronta o homem, confronta a mulher, confronta os ouvintes, expõe o pregador. A palavra de Deus, ela dá um choque. Eu penso, oh meu Deus, eu tenho que mudar, a Bíblia está me acusando. Então, segundo dia, terceiro dia, no máximo uma semana, eu já vou estar vestido, já vou estar comprando a Bíblia, já vou querer batizar, porque a Bíblia está revelando quem eu sou, um exímio pecador. Então eu tenho que mudar, porque agora eu sirvo a Jesus. Tem gente que está na igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aí tem aquele hino do cantor, aquele famoso cantor, há mais de uns 20 anos atrás, eu ouvi ele cantar. Eu não sou muito bem para cantar, mas é mais ou menos assim. Eu venho como estou, eu permaneço como estou, porque em mim nada mudou, eu permaneço como estou. Que hino lindo, né? Que canção. Dá até vontade de dormir, mas é assim que acontece. A gente vem, permanece como está e continua, porque nada na gente mudou. Eu pergunto, isso é evangelho? Não, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é poder de Deus, transforma. Se não transformou, você não está sendo evangelizado.
Outra coisa, a doutrina dos nicolaítas, a segunda doutrina, as duas abominações, primeiro de Balaão, agora dos nicolaítas. Qual era a doutrina dos nicolaítas? Veja que um grupo dentro da igreja comia alimentos oferecidos aos ídolos e via isso como liberdade em Cristo. O apóstolo Paulo fala à igreja de Romanos sobre você assentar na mesa de Cristo e sentar na mesa dos demônios. Nós precisamos estar atentos acerca disso. Então, eles da igreja dos nicolaítas comia algo oferecido e via isso como uma liberdade. Tudo é possível ao que crê, tudo, até comer comida oferecida a ídolos. Será que tudo é possível ao que crê, engloba isso? Não, é diferente, é totalmente diferente. O sentido é outro. Mas, veja bem, sem responsabilidade moral, né? Eles viam isso como liberdade em Cristo sem ter nenhuma responsabilidade. Ou seja, a mente deles não o acusava. Veja que essa situação repete hoje. Já cansei de ouvir gente, talvez vocês já ouviram, pessoas que dizem, não, eu estou tranquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas a minha mente não me condena. O Espírito Santo não me... Quem? O Espírito Santo não me acusa. O Espírito Santo não me condenou. O Espírito Santo não me advertiu ainda. Então está tudo em paz. Espírito Santo? Eu lembro de Jeú. Quando Jeú estava com o seu exército, quando os reis estavam lá dentro da cidade forte. Opa, quem é aquele homem lá? Não sei, parece que é Jeú. Será que vem vindo? É o jeito dele andar, é Jeú. Vai lá, enviou alguém. Vai lá, pergunta quem que é e o que ele quer. Pergunta se há paz com ele. O cavaleiro saiu desesperado, correu. Jeú, o rei mandou dizer a paz contigo. Jeú meteu a espada nele e disse, o que tu tens com a paz? Tu conhece a paz a propósito? Mandou a espada nele, jogou ele, matou ele. O rei está lá esperando que o cavaleiro venha. O cavaleiro não vem, envia outro. Depois de tanto tempo, o outro vai lá. Jeú, a paz está contigo, tu está em paz. O que tem tu com a paz? Mandou a espada, ele matou, jogou para lá. Veio outro, mesma coisa, até que depois veio o rei. Veio os dois reis. Jeú foi atrás. O que vocês têm com a paz? Então, falar em Espírito Santo para uma pessoa desobediente, mundano, que não consegue discernir o que é espiritual e o que é mundano, não consegue discernir o que é santo, o que é profano, não tem conhecimento das coisas de Deus e vem falar de Espírito Santo. Misericórdia, meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Falar em Espírito Santo. Então, eles não tinham nem... A moral dele estava tranquila, não tinha nenhum tipo de acusação. Outra coisa, praticavam imoralidade sexual. Por exemplo, fornicação, prostituição ligadas às festas pagãs, usando uma espécie de libertinagem teológica. Cada nome lindo, né? Libertinagem teológica. Hoje, nós estamos dentro da igreja e a gente diz que nós temos liberdade. De fato, o crente em Cristo Jesus, ele tem liberdade. O crente, ele não está preso em nada, o crente não depende de nada desse mundo. Não tem nada que segura o crente. Não tem nada que prende. Eu estou eu estou preso a alguma coisa. Eu estou preso a 2 dedinhos antes do almoço, porque se eu não beber, eu não almoço. Eu tenho que dar um traguinho na chupeta, porque se eu não der um traguinho, eu não consigo dormir. Porque... O crente, ele não tem essas coisas. Eu tenho que dormir se eu não ver a novelinha. Se eu não assistir, se eu não ver, o crente não tem isso. O crente vem para a igreja, vai para casa,
Se já jantou, vai dobrar o joelho, vai trocar de roupa, vai dobrar o joelho, vai orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo culto, vai deitar, vai dormir, no outro dia levanta, vai orar a Deus, vai começar os seus afazeres, o seu trabalho. Ele não está pego a nada. Crente não está pego a nada. O crente é liberto. Agora você colocar libertinagem no lugar de liberdade, faça-me o favor. Mas é o que o povo está fazendo hoje. Hoje as pessoas estão vivendo na libertinagem. Qualquer dia eu vou pregar sobre essas duas coisas, né, definir uma e outra, né, que é muito profundo para os irmãos entender. Que nós vivemos em liberdade, não em libertinagem. Quem vive em libertinagem pratica todas essas coisas que nós acabamos de ler. Fornicação, prostituição, ligadas a festas pagãs, usando essa espécie de libertinagem. Não, que eu sou crente, eu tenho toda a liberdade. Nada me acusa, nem o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo de Deus não te acusa? Porque você não tem Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo sujo, em templo imundo. Outra situação que é interessante, sua doutrina, né, a doutrina dos Nicolaítas, é uma doutrina ética. Veja bem que isso fala acerca de a lei não nos alcança. Eles achavam que a lei, né, falando a lei de Deus, não alcançava eles. Coisas que se praticava no passado, muito tempo antes. Por exemplo, no profeta Ezequiel, entre outros, eles diziam: Deus não nos vê, Deus não está no meio de nós, Deus não está aqui, Deus não nos contempla. É dizer que Deus é como Baal, é dizer que como Deus ele é limitado, é dizer que como Deus é um Deus cego, é como Deus que não vê, que não ouve, que não pode se mover. Então, eles achavam, né, que Deus não estava no meio deles, que Deus não podia alcançar. E por intermédio dessa situação, né, ele diz que a graça cobre tudo, então o corpo pode pecar à vontade. Isso que eles definiam, né, que Deus não estava entre eles, e eles achavam que a graça cobria tudo. A graça de Deus cobre tudo. Então, já que a graça cobre tudo, a graça purifica, a graça perdoa, então nós podemos pecar deliberadamente à vontade, porque a gente peca, a graça perdoa, a gente peca, a graça limpa, a gente peca, a graça lava, a gente peca, a graça nos santifica. Então, é assim, igreja, que o diabo trabalha na mente das pessoas. É assim que hoje a gente está vivendo. É o dia da graça. Na graça a gente pode tudo. Pastor, na graça a gente pode tudo? Pode. Pode mesmo? Pode. Na graça a gente pode tudo que vocês quiserem. Só não vai poder ir para o céu. E assim, se você quiser imitar as pinguletes da vida, lá da rede social, colocando tatuagem, mudando cor de cabelo, cortando, colocando piercing até na garganta, sei lá, virar no avesso, siga. Só que detalhe, céu, só se for da boca do diabo, porque no céu dos céus, céu dos santos, jamais. É impossível que alguém chegue lá sem praticar a santidade. Para chegar lá, tem que haver uma limpeza espiritual, chamada santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Outra coisa para nós acabarmos, influência gnóstica, era algo que praticava os nicolaítas. O que é influência gnóstica? Separação radical entre espírito e carne. Acreditava que o espírito é o que importa e o corpo era descartável ou até devia ser usado para o pecado. Então, o gnosticismo, ele ensinava, né, que era a doutrina gnóstica da época, dizia que o corpo para nada presta, o que importa é só o espírito, já que o corpo para nada presta, então vamos usar ele o pecado, mas isso aí não quer dizer nada não. É como um copo descartável, uma colher descartável, alguma coisa que a gente usa e joga fora. Então até isso era introduzido na mente das pessoas dentro da igreja de Pérgamo.
Alguém pode achar coisa simples, mas isso era a vontade do diabo. Essas pessoas influenciavam a igreja de Pérgamo mediante aquilo que eles recebiam da igreja de Satanás, né? Do trono de Satanás, onde o próprio diabo passava as regras. E veja bem que eles faziam o abuso da graça. De que maneira? Transformavam a salvação pela graça em justificativa para a licenciosidade, ditando o que era liberdade cristã, participar dos festivais pagãos com comidas e sexo envolvidos. Às vezes alguém pode olhar para isso, pode achar alguma coisa até pesada. Mas, meus irmãos, talvez não é do nosso conhecimento. Talvez muito de nós não tem ciência acerca. Mas por aí, em algum lugar, não muito longe, talvez em algum lugar que não foi revelado ainda, ou talvez alguém tenha medo de revelar, as coisas estão pior do que o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Então, falamos aqui sobre as duas doutrinas principais que Cristo condena. Tem aqui uma coisa que ainda é interessante, as características dessas doutrinas, principalmente a de Balaão. Já vou encerrar. A Bíblia diz que eles tinham o olho mau. E a característica da doutrina de Balaão fala que a pessoa que tem o olho mau é a pessoa maliciosa. Segundo, a pessoa que tinha o espírito orgulhoso era uma pessoa que praticava o egoísmo. E tinha o terceiro, uma alma sensual, que era pessoas voltadas à imoralidade. Então todas essas coisas era praticada pelos da igreja de Pérgamo. Só que é interessante que a Bíblia mostra para nós no verso, mesmo em toda essa prática, no verso 16, o Senhor diz assim, olha, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, quando a Bíblia fala que a espada da minha boca, a Bíblia está dizendo que a espada é a palavra de Deus. Por isso que lá em cima no verso 12 está falando da espada de 2 gumes, de 2 fios. Aqui ele está dizendo, quanto isso, eu batalharei com a espada da minha boca. O que é a espada da minha boca? A palavra de Deus. E veja que a espada é a palavra de Deus. Em Efésios 6 e 17 mostra que a espada é a palavra de Deus. Efésios 6, 17. Em 2 Tessalonicenses 2, 8, ela é chamada exatamente de o assopro da boca de Deus. A palavra de Deus é chamada o assopro da boca de Deus, que vai destruir, todo o inimigo, todos os adeptos naquele dia. Depois, outras revelações da espada. Primeiro, espelho, poder revelador. Então, a espada, ela é como um espelho. Por quê? Porque ela tem um poder revelador. Quando nós lemos Tiago, capítulo 1, do verso 23 ao 25, a Bíblia vai mostrar dessa forma. Por exemplo, segunda parte, semente ou poder gerador. A Bíblia mostra que a palavra é como a semente, é um poder que gera, um poder gerador. Lucas, capítulo 8, verso 11, João 15, verso 3, está relatando isso. Depois, a terceira parte, a palavra como água. Água, por que água? Porque era o poder purificador. Em Efésios 5, 26, mostra isso. Depois, a parte 4, lâmpada, poder iluminador. Quando nós lemos Salmos 119, verso de número 105, a Bíblia mostra que a palavra é o poder iluminador de Deus. E também, segundo Pedro 1,19, 5, a Bíblia mostra que a palavra ela é como um martelo, ou seja, ela é o poder esmiuçador de Deus. Isso está em Jeremias 23, verso 29. 6,
A Bíblia mostra que a palavra ela é ouro e vestimentas, ou seja, é o poder enriquecedor de Deus. Em Salmos 19, 10 e Apocalipse 3, 17. Depois, a parte 7, ela é como leite, ela é como carne, pão e mel, entre outras coisas, que é o poder alimentador e nutritivo de Deus. Salmos 19, 10, Jeremias 15, 16, Mateus 4, 4 e 1 Pedro 2 e 2. Depois, a Bíblia mostra que a espada, ou a palavra, ela tem o poder da espada, a própria palavra é espada, que é o poder para a batalha, ou para cortar, para dividir e etc. Está em Hebreus 4,14, Apocalipse 2,15 e Apocalipse 19,15. E fechando aqui a palavra de Deus, o Senhor fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, veja que desde o princípio, desde a primeira, segunda, terceira, o Senhor fala ao que vencer. O Senhor está dizendo que não é todos que irão vencer. Ele está dizendo ao que vencer, darei a comer. Veja aqui que o alimento ele é tríplice. A recompensa aqui é uma recompensa tríplice. Primeiro, o que vencer darei a comer o maná. O maná escondido é um. Segundo, e dar-lhe-ei uma pedra branca. E o terceiro, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Então o Senhor está dizendo para a igreja de Pérgamo que eles precisavam lutar, que aquele que vencesse, como Antipas, que venceu, né, que foi um mártir, que foi o exemplo, aqueles que seguissem o mesmo exemplo, e alcançar esse prêmio da parte de Deus. Não só eles, mas toda a igreja, em toda a terra, em todos os dias, até a vinda de Jesus. Meus irmãos, que nós possamos ficar firmes, que nós possamos lutar, que nós possamos buscar a graça, o poder de Deus, que nós não venhamos baixar nossa cabeça, que nós não venhamos cochear em dois pensamentos, que nós não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda, tampouco para trás, mas que nós continuamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que nós vamos perseverar. Sabe por quê? Porque a nossa redenção está perto. Aquele que há de vir, ele virá e não tardará. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e que tu persevere e fique firme, porque a nossa redenção está perto. Amém? As palmas bem alegres, exalta e glorifica o Rei Jesus.